Paz do Senhor, amada igreja, mais uma aula de escola dominical, lição de número 3, que iremos estudar os dons de revelação. Eu lembro aos amados irmãos que o tema do nosso trimestre é a respeito dos dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O comentarista da nossa revista desse trimestre é o pastor Elinaldo Renovato. Iremos adentrar aqui no nosso texto áureo. Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Está escrito lá em 1 Coríntios 14, 26, a nossa verdade prática. Os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. A nossa leitura bíblica em classe vai estar em 3 passagens da nossa Bíblia. Vai estar lá em 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, Atos dos Apóstolos 6, do 8 ao 10, e lá no livro de Daniel 2, 19 a 22. Então iremos ler 1 Coríntios 12, que diz assim: porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Atos 6. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podia resistir à sabedoria e ao Espírito com quem falava. Daniel 2, 19. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo, o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Glória a Deus. Amados irmãos, temos nesta lição um objetivo geral. O objetivo geral dessa lição é expor os dons que faz parte da categoria dos dons de revelação. Também temos os objetivos específicos. Os nossos objetivos específicos é conceituar o dom da palavra e da sabedoria, explicar o dom da palavra e da ciência e refletir a respeito do dom de discernimento de espírito. Glória a Deus. Todo esse contexto da nossa aula de hoje tem muito a ver com as nossas atualidades. Sabemos que temos que procurar a Deus a todo tempo, sabemos que temos que orar a Deus pedindo discernimento das coisas que têm acontecido. Muitas vezes alguns irmãos usam de emocionalismo, usam de profetada e acabam entregando coisas que não vêm de Deus. E aprenderemos hoje na nossa lição que Deus ele revela para os seus, ele revela a verdadeira palavra, ele revela os verdadeiros acontecimentos. E durante a nossa lição iremos aprender várias coisas relacionadas a esse tema. Então iremos agora, irmãos, entrar na nossa introdução da revista, que diz assim: o teólogo pentecostal Stanley, ele afirma que a maioria dos estudos e dos estudiosos classificam os dons de 1 Coríntios 12, 8 ao 10 em 3 categorias: categoria de revelação, categoria de poder e expressão, tendo 3 dons em cada categoria. Na lição desta semana estudaremos a respeito dos dons da primeira categoria, os de revelação. Estes são conhecidos aos servos de Deus para aconselhamento e orientação da igreja do Senhor.
Já começamos a aprender agora nesse primeiro tópico que o dom a qual estudaremos, que é o dom de revelação, Deus ele entrega para servir de orientação à igreja. A igreja precisa ser orientada não através de livros seculares, não através de emocionalismo, mas através da palavra de Deus, através da revelação de Deus para com a liderança da igreja. Então, amados irmãos, nós iremos adentrar agora na primeira parte da nossa lição, que vai falar justamente sobre essa palavra de sabedoria. Nós iremos agora enquadrar a questão do conceito a respeito da palavra sabedoria. O conceito a respeito da palavra, o termo palavra, exprime uma manifestação verbal ou escrita. Segundo o dicionário eletrônico, a sabedoria significa discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. A sabedoria abordada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12 ao 8, ela se refere-se a uma capacitação divina, sobrenatural, tomada de decisões sábias em circunstâncias extremas e difíceis. De acordo com Estevão Ângelo, a palavra da sabedoria é a sabedoria de Deus, ou mais especificamente, um fragmento da sabedoria divina, que nos é dada por meios sobrenaturais. Amados irmãos, nesse primeiro tópico a respeito da contextualização do conceito da palavra sabedoria, aprendemos que o homem natural ele pode adquirir sabedoria em vários lugares. Ele pode ser um doutor da lei, ele pode se abruçar em vários livros, mas tem uma sabedoria que esse homem a qual busca esses conhecimentos, ele nunca vai ter, porque essa sabedoria ela é além do natural, essa sabedoria ela é uma sabedoria sobrenatural. Então, quando Paulo ele coloca nas escrituras a respeito desta sabedoria, ele não está falando dessa sabedoria humana. Ele está falando dessa sabedoria sobrenatural. E se é sobrenatural, ela vem da parte de Deus. Porque, amados irmãos, vai ter momentos da vida que iremos ter que tomar decisões que não vêm de nós mesmos. E toda decisão tomada, Senhor, toda decisão tomada pela igreja, toda decisão tomada individual, é necessário que oremos ao Senhor e pedimos discernimento a Deus a respeito das decisões que temos que tomar na nossa vida. Muitas vezes, irmãos, estamos tomando decisão por vontade própria, sem sabedoria, não pedimos discernimento de Deus e sabemos que o fim dessas coisas, quando escolhemos tomar decisão por nós mesmos, quando escolhemos usar a nossa sabedoria natural, é que muito que provável vai dar errado. Mas quando Paulo ele cita aqui na passagem, na palavra aqui em Atos, em Coríntios 12, 8, ele está falando de uma sabedoria que vai além do entendimento humano, de uma sabedoria que o próprio Deus ele coloca em nossos corações e nossa mente, para que seja utilizado da boa forma. Então essa sabedoria ela é colocada para orientação da igreja. E essa sabedoria ela vai também para a nossa vida cotidiana e particular. Em tudo o que fizemos, temos que fazer segundo a vontade de Deus, pedindo sabedoria e entendimento. Então aprendemos que esta palavra, ela é uma palavra voltada à orientação da igreja. E igreja somos nós, templo e morada do Espírito Santo. Iremos adentrar o segundo tópico do primeiro tópico da lição, que vai falar sobre a Bíblia é a palavra de sabedoria. Embora a antiga aliança, os dons espirituais não fossem plena e claramente evidenciados, como na nova, alguns episódios são evidenciados como na nova. Alguns episódios do Antigo Testamento vislumbram o quanto Deus conferia aos homens sabedoria do alto para executar tarefas ou tomar decisões. Um exemplo disso é a revelação e a interpretação dos sonhos que Deus deu a Faraó através de José, o filho de Jacó. Ele não apenas interpretou o sonho de Faraó, mas trouxe orientação sábias para que o Egito se preparasse para o período de fome que estava para vir. Esta escritura está escrita lá em Gênesis 41, 14 ao 41.
Lembremos que a habilidade do rei Salomão em resolver causas complexas, igualmente, é um admirável exemplo de dom de sabedoria no Antigo Testamento, que está escrito lá em 1 Reis 3, 16, 28, 4 do 29 ao 34. É importante que os irmãos manuseiem a palavra e façam uma revisão desses textos. No Novo Testamento podemos tomar por exemplo de palavra de sabedoria, a exposição realizada pelo diácono e primeiro mártir Estevão. O livro de Atos conta-nos que os sábios da sinagoga, chamada de libertos, não podia resistir à sabedoria e ao Espírito que falava. Ora, igreja, bem entendemos que nesta passagem vemos que o diácono Estevão, ele era voltado de uma sabedoria imensa, e aquele povo lá da sinagoga buscava querer entender Estevão e muitas vezes não conseguia, porque humanamente falando, Estevão ele estava se colocando diante de Deus como servo, mas quem enchia Estevão através da sua vida era o próprio Deus, que dava palavra, dava entendimento, dava discernimento a ele. Muitas vezes nós não queremos buscar o entendimento, muitas vezes não procuramos ter sabedoria da parte de Deus. E eu lembro aos amados irmãos que o primeiro passo para poder ter essa sabedoria diante de Deus é se voltar a Ele, é orar, é buscar a sua santidade, é se debruçar na palavra, porque a palavra de Deus é uma palavra viva, eficaz, é uma palavra que nos enche de sabedoria. Vai ter momentos da nossa vida que iremos tomar decisões e encontraremos a resposta das decisões através da palavra de Deus. E a palavra de Deus está aplicada nas nossas vidas cotidianamente, todos os dias. Precisamos ter um entendimento que a palavra de Deus é uma palavra sábia. Ela nos ajuda a tomar decisões, ela nos ajuda a colocar Deus no centro de nossas vontades, de nossos quereres. E quando eu olho para Estevão, ele estava ali no meio da sinagoga, entre os sábios. Estevão estava entre os sábios e o próprio Espírito era quem falava pela boca de Estevão. Irmãos, o que eu tenho a dizer para cada um de nós é que da mesma forma que Deus operava dando sabedoria ao povo dele, dando sabedoria ao diácono Estevão, ele opera hoje. Peça sabedoria da parte de Deus, porque vai ter momentos da nossa vida que não somos nós que falamos, mas é o próprio Deus quem coloca palavras em nossa boca para poder edificar outras vidas, para poder ensinar outras vidas, para poder ter um discernimento espiritual, para ajudar os irmãos a tomar decisões através da palavra, do discernimento que Deus deu. Temos que se voltar a Deus todos os tempos, para poder fazer parte e receber e pedir a Deus em oração que Deus nos revista dessa sabedoria. Iremos adentrar agora, meus irmãos, ao tópico 3 do primeiro tópico, que vai falar sobre uma liderança sábia. A palavra de sabedoria é de grande valor na tarefa do aconselhamento pessoal. Em situações que demandam uma orientação no exercício do ministério pastoral. Então entendemos aqui que essa palavra de sabedoria, ela tem um grande valor. Os pastores, eles são sábios não por força própria, não por mérito próprio, mas os pastores, eles são sábios porque buscam a palavra de Deus, pedem discernimento a Deus, pedem sabedoria a Deus. E muitas vezes os pastores, eles têm que tomar decisões, eles têm que dar aconselhamento que não podem vir da sua parte, nunca vai poder vir de sua parte. Mas o aconselhamento que os pastores dão à igreja, dão aos seus servos, é baseado totalmente no entendimento que Deus dá a eles. Às vezes tomamos decisão na vida, precisamos de um aconselhamento pastoral, e se porventura um pastor for colocar um pensamento, uma linha de raciocínio humano, ele não vai conseguir dar ênfase ao quesito da sabedoria de Deus. Talvez uma opinião própria desvie um irmão, talvez uma opinião própria faça com que o irmão ele se embarace, ele caia, mas aquela opinião que é dada através da sabedoria que Deus derramou nos pastores, essa sim nos leva a ser edificado, essa sim nos leva à presença de Deus. Então eu glorifico a Deus porque Deus ele revestiu os pastores com essa sabedoria.
uma sabedoria pastoral, uma sabedoria que muitas vezes as palavras vêm para cuidar, para zelar, para nos levar no caminho da eternidade, no caminho de salvação. Então, entretanto, temos cuidado para não confundir as manifestações deste dom com o nosso desejo pessoal. Temos que ter cuidado. Muitas vezes agimos pela emoção, muitas vezes colocamos em nosso coração algo que achamos que os irmãos precisam, e quando os irmãos se deparam, pedem algum tipo de palavra, nós falamos de nós mesmos pelo emocionalismo, entregamos coisas que não vêm de Deus. Amém? Então, a palavra vai dizer aqui, a nossa revista vai dizer, lembremos-nos de que Deus manifesta os dons em nossas vidas segundo o conselho da sua sabedoria, não da nossa. Tenhamos maturidade e cuidado no uso dos dons. Ora, irmãos, muitas vezes temos a certeza e a convicção que Deus derrama desse dom da sabedoria nas nossas vidas. Mas tem vezes na nossa vida que os homens, quando a gente vê as profetadas, quando a gente começa a enxergar recados que a gente sabe que não vem da parte de Deus, porque temos que fazer prova, os homens querem dar uma ajuda a Deus sem precisar. Deus não precisa da ajuda humana. Pelo contrário, Deus opera na vida do homem para que o homem faça a vontade dele e entregue com sabedoria divina aquilo que Deus quer que seja entregue. E temos que ter esse cuidado, porque sabemos quando Deus coloca em nossa vida um pouco de sabedoria, e não podemos ultrapassar a sabedoria de Deus e querer acrescentar algo que vem de nós. Então, amados irmãos, nesta primeira parte, encerramos aqui o primeiro tópico da lição. Esse primeiro tópico, ele vem junto com a síntese do tópico. A síntese do tópico, ele vai falar sobre a sabedoria que se refere lá em 1 Coríntios 12:8, que não é uma sabedoria humana. Essa sabedoria, ela não é adquirida mediante a livros na universidade, mas sim pela capacidade sobrenatural, divina, tomada por decisões sábias em circunstâncias extremamente difíceis. Nós entendemos aqui nesse primeiro tópico, igreja, que essa sabedoria a qual foi falado nas escrituras, lá em 1 Coríntios 12:8, ela não é essa sabedoria literária que você vai buscar em outros livros, mas é a sabedoria que está escrita no livro de Deus e que nós temos que buscar através do sobrenatural. Porque humanamente falando, nós somos naturais. E quando colocamos as nossas palavras, pode ser palavras de sabedoria humana, que não vai levar discernimento espiritual e nem conduta espiritual para quem está recebendo esta palavra. Mas a partir do momento que você deixa ser edificado pela palavra sobrenatural da parte de Deus, você vai estar sendo usado na presença de Deus para dar um bom aconselhamento, para tomar uma boa decisão. Como o exemplo dos pastores que foram cheios da palavra de sabedoria, nós, como os pais, mães, como servos de Deus, temos que pedir a Deus essa sabedoria. Porque vivemos no nosso âmbito familiar também, muitas vezes temos que tomar decisões e temos que ter sabedoria, não da nossa própria vontade, nem da nossa própria carne, mas temos que ter sabedoria vindo da parte de Deus, que nós possamos pegar esta lição, orar a Deus, acreditando que Deus ele ainda derrama poder sobre o povo. Peça sabedoria a Deus, peça sabedoria a Deus, que Ele vai te dar sabedoria. E essa sabedoria, além de ser aplicada para a igreja, essa sabedoria ela é aplicável nos nossos lares, porque nós somos igreja, porque temos famílias, temos que muitas vezes tomar decisões em nossos lares e precisamos ter uma sabedoria que venha da parte de Deus, uma sabedoria sobrenatural para que tomemos a decisão correta. Temos que fazer isso, igreja. Então iremos agora adentrar o segundo tópico da nossa lição. O segundo tópico da nossa lição vai falar a respeito da palavra da ciência. O que é esta palavra da ciência? Este dom muito se relaciona ao ensino das verdades da palavra de Deus, fruto dos resultados da iluminação do Espírito, acerca das revelações do mistério de Deus, conforme aborda Stanley. Este dom também se relaciona à capacidade sobrenatural
concedida pelo Espírito Santo ao crente para este conhecer fatos e circunstâncias ocultas. Amados irmãos, essa palavra da ciência, ela se aplica muito nos dias de hoje em relação a algumas profecias que vêm acontecendo em nosso meio, algumas pessoas que agem por meio natural e querem falar dentro das igrejas, querem levantar a voz, dizendo que é Deus quem está entregando, é o Espírito quem está entregando, e muitas vezes o crente, ele talvez não tenha esse discernimento e tem que fazer esta prova, porque Deus, ele através da palavra da ciência, ele nos capacita de uma maneira sobrenatural para poder a gente ter o conhecimento, para poder a gente ter o discernimento nessas situações. E essa palavra, a palavra da ciência, ela não está baseada em livros, mas ela é sobrenatural. Temos que ter discernimento, temos que se relacionar, temos que entender que a palavra da ciência, ela é ligada totalmente ao Espírito Santo de Deus, na função de fazer esse crente a reconhecer fatos e circunstâncias ocultas. Muitas vezes Deus nos revela através de sonho, nos revela através da sua palavra, e se tivermos essa palavra da ciência em nós, todas as vezes não seríamos enganados, não estaríamos perdidos, porque temos esse discernimento. E qual é a função dessa palavra de ciência? A função é o dom da palavra da ciência. Não visa servir os propósitos triviais, como o de descobrir significados dos tecidos do tabernáculo, ou a identificar a identidade da mulher de Caim e etc. Isto é mera curiosidade humana. E o dom de Deus não foi dado para satisfazê-la. A manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. Bem, lembramos que escutamos muito que ia chegar um tempo que em algumas igrejas estariam dando doutrinas de demônios. Então, a função desta parte da palavra da ciência é justamente para a gente ter essa manifestação sobrenatural e possamos usar para livrar a igreja de todo engano, da artimanha do maligno. Sabemos que o pai da mentira é Satanás, e muitas vezes o pai da mentira quer usar algumas pessoas dentro das congregações, e precisamos ter esse discernimento da palavra da ciência para repreender isso, para ter voz altiva nisso. Muitas vezes assistimos e vemos coisas que dentro do nosso meio tem pessoas fazendo cura, trazendo coração de animal, querendo colocar engano dentro da igreja, e a palavra da ciência, através da sua função, não deixa que nós sejamos enganados, porque estamos em Cristo, e quando nós aplicamos na nossa vida e somos tomados por essa palavra da ciência, o engano ele não entra na igreja. A igreja não pode ser enganada. A igreja tem que ter visão espiritual, a igreja tem que estar pedindo livramento todos os momentos para preservar a nossa igreja desses enganos, porque o maligno ele tem artimanha, e precisamos entender que esse engano vem daqueles que se dizem muitas vezes crente, que se dizem cristão, e vem entregar coisas que não é de Deus, vem fazer milagres que não é de Deus, e precisamos sim estar com a palavra da ciência, buscar, se não tem, pede a Deus discernimento, buscar a ciência da palavra para poder se aplicar no nosso meio. A igreja dos dias de hoje precisa se revestir, pedindo o sobrenatural de Deus para que possa ser usado de uma forma correta. Amém? Então iremos passar para o tópico 3, da segunda parte da lição, que vai falar sobre exemplos bíblicos da palavra da ciência. Ao profeta Eliseu foram revelados os planos da guerra do rei da Síria. Quando o rei sírio pensou em atacar o exército de Israel,
Surpreendendo-o em determinado lugar, o profeta alertou o rei de Israel sobre os planos do inimigo, que está escrito lá em 2 Reis 6, do 8 ao 12. Outro exemplo foi a revelação de Daniel acerca do sonho de Nabucodonosor, quando Deus descontinuou a história dos grandes impérios mundiais ao profeta, que está escrito lá em Daniel 2, 3, 17 ao 19. Essa passagem ela fala especificamente do Antigo Testamento. São passagens que são referências bíblicas que é importante que os irmãos a qual estão estudando essa aula manuseiem a palavra, tenha curiosidade de pegar a palavra e peça entendimento a Deus a respeito da passagem bíblica. Mas estamos aqui como professores, citando esses versículos e introduzindo a palavra para que os irmãos possam ter entendimento do que se foi aplicado. Então, aprendemos nessas duas passagens que Deus ele revelou a Daniel, Deus ele revelou que o rei da Síria, Deus revelou ao profeta Eliseu também que o rei da Síria, ele precisava de ter uma visão, ele precisava de ter um entendimento para poder lutar. Então, Eliseu, ele usou-se da palavra de Deus, da revelação, e fez com que o rei se sobressaísse diante daquilo, porque senão ele cairia numa cilada. Então, no Novo Testamento, esse dom foi manifesto quando o apóstolo Pedro desmascarou a mentira de Ananias e Safira, que está escrito lá em Atos dos Apóstolos 5, do 1 ao 11. O dom da palavra da ciência não é adivinhação, mas é conhecimento concedido sobrenaturalmente da parte de Deus. Muitas vezes, irmãos, não entendemos quando chega uma mulher, um homem usado da parte de Deus e revela o oculto. Esse Deus que revela o oculto é esse mesmo Deus que falou aqui a Pedro a respeito da mentira de Ananias e Safira. E Deus ele revela ainda ao seu povo. Deus ele revela coisas ocultas ao seu povo para trazer escape à igreja, para trazer uma direção, como foi dado pelo profeta Eliseu. Muitas vezes nós nos encontramos numa situação que precisamos de direção, não estamos muito ligados com as coisas de Deus e pedimos a Deus que use de alguém, faça de alguma forma. E a própria palavra diz que Deus ele usa sim as pessoas para dar discernimento. Ele usa. Nós acreditamos ainda num Deus que ele se revela para o povo, se revela para os servos, para ser usado na presença, para mudar rumos, para fazer coisas sobrenaturais, para mostrar o engano. Vimos aqui que Ananias e Safira, ele enganava aqueles homens. E quando Pedro ele se colocou diante de Deus e teve o discernimento, porque foi o próprio Deus que deu o discernimento, ele desmascarou a mentira de Ananias e Safira. E se Ananias e Safira estavam mentindo, não estavam fazendo a vontade de Deus, mas estavam fazendo a vontade do pai da mentira, que era o próprio diabo. E ali caiu por terra, porque Pedro, ele desmascarou e foi manifesto através dele esta revelação. Então, amados irmãos, adentramos agora na síntese do tópico 2, que vai dizer: o dom da palavra da ciência não é para servir aos propósitos triviais. A manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. Então aprendemos, igreja, que a palavra da ciência, ela tem como principal finalidade preservar a vida da igreja, livrando a igreja dos enganos, livrando a igreja da artimanha do maligno. Amém? Então, iremos adentrar o nosso tópico 3 da lição, que tem por título Discernimento dos Espíritos. O dom de discernir os Espíritos é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. De acordo com o termo grego,
diacrísis, a palavra discernir significa julgar através de, distinguir. Ele denota o sentimento de se penetrar da superfície, desmascarando e descobrindo a verdadeira fonte dos motivos. Stanley afirma que este dom envolve uma percepção capaz de distinguir espíritos, cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. Entramos aqui, irmãos, no âmbito dos discernimento de espírito. Quem foi que disse para os irmãos que muitas vezes não se pode falar coisa boa? Às vezes tem alguém manifesto que vem entregar coisas boas, dizendo que é da parte de Deus, te chamando de profeta, te chamando de mulher de Deus, e já daqui a pouco iremos ver aqui que teve uma passagem que uma determinada pessoa disse isso, e através desse linguajar, dizer que você é uma mulher de Deus, que você é um homem de Deus, e depois aplicando coisas que te levam distante de Deus, te entregando coisas materiais que não possa ser entregue, mas te dilubriando com coisas dessa terra, você acaba se desviando, você acaba indo por um caminho que vai te levar à perdição, porque não tem esse discernimento do Espírito. E muitas vezes temos que pedir, muitas vezes não, todas as vezes, quando acontecer algo desse tipo, temos que pedir discernimento dos Espíritos, tem que pedir a Deus para a gente discernir qual é o Espírito que está operando naquela vida, para que nós não possamos ser enganados. E esse discernimento do Espírito, ele envolve algo muito maior. Ele envolve, além da gente ter essa preocupação com o que vai ser dito, ele envolve a preocupação da igreja a proteger a igreja dos ataques de Satanás através dos espíritos malignos. Então nós iremos adentrar a parte 2, que vai falar sobre as fontes das manifestações espirituais. Ao longo das Escrituras, podemos destacar 3 origens das manifestações espirituais no mundo: Deus, o homem e o diabo. Ora, aprendemos que tem 3 maneiras, que está aqui na Escritura, de se manifestar. Tem 3 origens. Vai ter vez que Deus vai usar que a origem é Ele. Vai ter vezes que as pessoas vão falar de si mesmo, pelo emocionalismo. E vai ter vezes que é o próprio diabo usando a boca. E é nessa hora que temos que ter o discernimento dos espíritos, para identificar quando vem da carne, quando vem do diabo e quando vem de Deus. Voltando à palavra, uma profecia, por exemplo, pode ser fruto da ordem divina, ou da mente humana, ou ainda da origem maligna. Como saber? Aqui, o dom de discernir os espíritos tem um papel essencial de preservar a saúde espiritual da congregação. Segundo nos ensina o pastor Estevão Ângelo, o discernimento de espírito não é uma habilidade para descobrir as faltas alheias. Esse discernimento do espírito, igreja, não é para os irmãos, cada um está olhando para a vida dos outros, tentando descobrir que o irmão está em pecado, tentando descobrir que o irmão está em erro, que o irmão está mentindo. Não é nesse sentido. Esse discernimento, essa fonte de manifestação, esse discernimento nada mais é do que para a gente descobrir a manifestação dos espíritos malignos que há nas pessoas, e não de saber da vida dos irmãos. Nós temos que aprender que o discernimento do espírito é uma habilidade para a gente buscar frear a ação do inimigo na vida dessas pessoas e fazer com que elas parem de entregar coisas que não vêm de Deus. E voltando à palavra, diz que o dom não é permissão para julgar a vida dos outros. Não temos que usar esse dom a respeito das manifestações espirituais, de ter um entendimento, para estar julgando ninguém. Então iremos adentrar o tópico 3, que diz discernimento às manifestações espirituais. A palavra de Deus nos ensina
que os espíritos devem ser provados, que está escrito lá em 1 João 4:1. Toda palavra que ouvimos em nome de Deus deve passar pelo crivo das Sagradas Escrituras, pois o Senhor Jesus nos advertiu sobre os falsos profetas. Ele ensinou-nos que os falsos profetas são conhecidos pelos frutos que produzem, isto é, pelo caráter. Irmãos, Mateus 7, 15 e 20 deixa bem claro isso. E aí, como é que a gente vai ter discernimento a respeito sobre o profeta? Será que esse profeta ele está sendo usado por Deus? Será que verdadeiramente esse profeta ele está sendo boca de Deus para nós? Será que ele tem falado dele? Uma das virtudes a qual o discernimento nas manifestações deixa bem fixo é que quando esse homem, essa mulher que se diz de Deus, levantar a voz e dizer que essa profecia vem de Deus, você faça prova do Espírito e olhe para os frutos que ele produz. Os frutos desse profeta vai dizer aonde ele está inserido, se vem mesmo da parte de Deus ou se vem da parte dele. Isto é pelo caráter. Qual o caráter desse profeta? Quem é esse homem? Quem é essa mulher? Como ele está? Qual a conduta dele? Qual o caráter dele para estar entregando? Peça discernimento e faça discernimento e coloque isso em prática. Olhe os frutos desse profeta. Então Jesus conhece o segredo do coração humano, mas nós não conhecemos o coração do homem, porque ele é enganoso, e por isso precisamos do Espírito Santo para revelar-nos a verdadeira motivação daqueles que falam em nome do Senhor. Temos que ter cuidado, igreja, porque não sabemos qual a motivação do coração desse povo. Vivemos num momento tão difícil, estamos passando pelo momento de pandemia, estamos passando pelo momento de desemprego, e muitos pela parte da emoção, muitos pela parte carnal, ou até mesmo enviado do inimigo, quer lançar palavra dizendo que Deus está abrindo porta, talvez dizendo que Deus está entregando carro, emprego, muitas vezes até libera uma palavra boa, que é uma palavra de cura, mas que vem do seu emocionalismo, e se acometer de Deus chamar dessas pessoas que estão acometidas da doença, como é que fica essa profecia? Como é que fica essa pessoa a qual recebeu essa profecia? Esses dias mesmo eu tive exemplo de uma pessoa que perdeu um ente querido, que segundo pessoas chegaram lá falando que Deus ia derramar a cura na vida da doente dela, e o ente dela veio a falecer. E aí eu vi com os meus próprios olhos ela questionando a Deus, dizendo: Deus, o Senhor não tinha dito, Deus, o Senhor não tinha falado, o Senhor não disse que ia curar. É nisso que temos que ter cuidado, é nisso que temos que estar buscando em Deus para poder ter discernimento se vem da parte de Deus ou não. Às vezes as profecias podem soar bom aos nossos ouvidos e ao nosso coração, mas todavia seja feita a vontade de Deus, que nós possamos fazer essa prova, que nós possamos buscar o discernimento na palavra de Deus, pedindo a Deus os dons. Este momento a qual vivemos é um momento tão dificultoso, mas que estamos aprendendo. Estamos sabendo todos os dias que temos que fazer o caminho de volta até a Cristo e pedir a Ele dons. Sim, igreja, precisamos pedir dons a Ele, precisamos nos revestir da palavra, precisamos buscar a Deus a tempo e a fora de tempo. O povo, o avivamento da igreja depende daqueles que fazem parte da congregação, depende daqueles que se voltam diante a Deus. Se cada um de nós se humilhar, orar e buscar a santa face do Senhor, nós iremos ser revestidos, oh glória. Precisamos nesse tempo levantar a nossa voz como voz profética, pedindo a Deus não somente coisas materiais, mas pedindo a Deus revestimento de poder, revestimento na presença dEle, buscando a Ele, dizendo: Deus, me usa na cura, me usa, Senhor, quer seja na palavra, mas me dá discernimento, pedindo a Deus o discernimento de todas essas coisas a qual nós estudamos,
pedindo a Deus o dom da revelação, pedindo a Deus o dom do discernimento do Espírito, pedindo a Deus a palavra dentro de si, a palavra de sabedoria. Temos que entender que esses tempos que Deus tem nos chamado é para aprender e não somente para aprender, que as coisas que nós temos feito na igreja e dentro da nossa escola dominical sirvam para a gente multiplicar. Não se engane, estamos aqui como servo e somos precursores do Evangelho de Cristo. A palavra de Deus, a qual aprendemos aqui na nossa revista, ela nos ensina a se preparar. A revista da escola dominical, ela é preparada pelos homens de Deus, porque Deus dá sabedoria, dá discernimento para ser aplicado na vida da igreja. E a igreja precisa ter essa palavra, precisa ter essa revista e a palavra que está escrito, não somente para ler, não somente para acompanhar no domingo, mas para viver, para colocar em prática, porque isso é ensinamento que vem direto do céu. Isso é aplicável porque é a palavra da sabedoria. Isso é aplicável porque é a palavra da ciência. Isso é aplicável porque é a palavra que fala sobre o discernimento do Espírito. Não é somente assistir a aula, não é somente ler a aula, mas é se voltar à igreja, é se colocar diante de Deus e adquirir o conhecimento que está escrito, mas sabendo que o sobrenatural quem faz é Deus. Ele é quem aplica na tua e na minha vida. Então, amados irmãos, que nós possamos pegar essa lição, introduzir na nossa vida e pedir para que Deus nos encha dessas características, que Deus ele use esse sobrenatural na nossa vida, para que possamos aplicar, porque a igreja ela precisa escutar, a igreja ela precisa ter discernimento, e muitas vezes Deus vai nos usar nessa questão, e temos que pedir sim, igreja, temos que pedir esses dons e mais dons, temos que se colocar diante de Deus pedindo coisas espirituais. E voltado aqui para a síntese do tópico 3, vai dizer que o dom de discernimento dos espíritos é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. Lembre-se, igreja, esse discernimento ele não vem da tua parte. Esse discernimento ele vem da parte de Deus através do Espírito Santo de Deus. É com muito prazer, é com muito louvor que agradecemos a Deus por ter a oportunidade de estar manuseando esta revista, de estar tendo aprendizado com esta palavra. Estamos de pé, igreja. A igreja não acabou, a igreja não morreu. Estamos de pé, vivos na presença de Deus, buscando a presença de Deus para Deus nos usar como canal de bênção. Cada um de nós, você, eu, todos, lendo a palavra, aplicando a revista bíblica em nossas vidas, buscando a santidade, buscando a paz que excede todo entendimento, fazendo a vontade de Deus todos os tempos. E eu glorifico a Deus porque a palavra ela é viva e eficaz. Eu glorifico a Deus porque aprendemos mais sobre o discernimento do Espírito, aprendemos mais sobre a sabedoria da ciência, aprendemos mais sobre a palavra de Deus, a palavra da sabedoria. Eu glorifico a Deus, é uma oportunidade ímpar. Você que é aluno da escola dominical, professores da escola dominical, oportunidade única e ímpar na presença de Deus. Porque aquilo que é falado na revista, aquilo que é falado nas aulas não vem de nós, mas vem do próprio Deus, porque é a palavra. Que possamos se apegar a esta palavra. E na nossa conclusão da revista vai dizer: a igreja de Jesus ela necessita dos dons de revelação para discernir entre o certo e o errado, entre o legítimo e o falso, os falaciosos ensinos e as manifestações malignas podem ser desmascaradas pelo dom do discernimento dos espíritos, que Deus concede à sua igreja dons de revelação, para não cairmos nas suas astutas ciladas do maligno. Ô igreja, é muito bom estar na presença do Senhor e saber que Deus ele nos revela todos os dias através da sua palavra. E na conclusão ele deixa cada vez mais os nossos corações fortificados, a nossa mente em Cristo feliz, porque é legítimo. Ele entrega armas à igreja.
Ele não deixa a igreja só, Ele não deixa a igreja órfã. Ele não é um Deus que colocou a igreja aqui e mandou a igreja se virar, não. Ele colocou a igreja aqui, Ele deu Efésios 6, Ele deu o capacete, Ele deu a palavra, Ele deu todas as coisas por completo. Mas a igreja tem que abrir o coração para receber a revelação divina. A igreja tem que abrir o coração para poder ter um entendimento do que é certo e do que é errado. A igreja tem que abrir os ouvidos e o entendimento para não ser engolido por ensinos que não vêm de Deus. A igreja tem que abrir o coração, pedir discernimento para que essas manifestações felicitosas não venham enganar, mas que venha a ser desmascarada dentro da igreja. A igreja precisa sim do dom de revelação para que a gente possa não cairmos nas ciladas astutas do inimigo. Foi um grande prazer diante de Deus, mais uma aula essa que trouxe muita edificação para a minha vida. Eu glorifico a Deus por todos os pastores, todos aqueles que se colocaram diante dessa revista, desse trimestre, deram o melhor de si, buscaram, colocaram aqui na revista a questão do ensinamento bíblico para que a igreja se torne uma igreja adornada e com conhecimento e com poder do alto. Que Deus abençoe esses homens de Deus, que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite, que Deus nos dê vontade em nossos corações de buscar mais entendimento da palavra, de estar mais na presença de Deus. Amados irmãos, foi um prazer e que Deus abençoe e até logo em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor.